E no caso da MIU, estou a dizer bem? Sim, da MIU. É que vocês têm um sim. lettering. A MIU, como é que aparece a ideia e como é que são os primeiros passos? No fundo a questão é a mesma, é saber. Uma empresa na área da mobilidade elétrica e de soluções para a mobilidade A MIU elétrica. surge de uma necessidade, vamos para 2018, portanto é muito recente, em que após adquirir um carro elétrico, o panorama português de carregamento era muito difícil. Portanto, nós não conseguimos ter fiabilidade ou resiliência dos postos de carregamento e não tínhamos a informação necessária. E a MIU surge da necessidade de resolver isso. Portanto, conseguimos ter uma aplicação simples que consiga permitir ao utilizador fazer uma simples viagem de Aveiro até o Algarve sem ter que demorar 12 horas. Foi o meu caso. E eu lembro-me nessa altura, em 2018, fazer um bloco de notas com todas as paragens onde é que eu havia de fazer, quais é que eu tinha que fazer, quanto tempo é que tinha que carregar, se a probabilidade dele estar a funcionar ou não e quais é que eram as alternativas se aquilo fosse a falhar. E, portanto, depois disso, depois de uma experiência muito complicada da viagem ao Algarve, surgiam poucas hipóteses. Ou vendia-se o carro, ou então teria que se arranjar uma solução que fosse resolver esse problema e outros problemas também, como por exemplo saber quanto é que custava um carregamento na via pública, porque não era fácil entender como é que seria o pressário. E começou basicamente de um hobby, de uma tentativa de uma resolução de um problema, e depois sim acabou por surgir a MIU como nós conhecemos hoje, onde já tem muito mais do que isso, em que nós já resolvemos muito mais do que isso, mas sempre o objetivo foi simplificar a mobilidade elétrica e permitir aos utilizadores que tenham confiança em ter um carro elétrico e fazer grandes viagens com o seu carro elétrico. E hoje em dia já é possível, a rede também cresceu muito, a informação em Portugal está muito bem tratada, porque nós temos uma centralização a nível de informação que nos permite ter muita informação que nos outros países não existe. Nos outros países as redes são muito mais dispersas, a informação não está centralizada. Portanto, é muito mais difícil fazer o mesmo trabalho do que aqui em Portugal. Nós tentamos, na mesma, lá fora fazer esse trabalho, mas, efetivamente, a forma como Portugal estava construído permitiu que nós também avançássemos muito mais rápido e tivéssemos uma aplicação que hoje em dia permite dar confiança ao utilizador. Pois, porque, de facto, eu nunca tive um carro elétrico, lá chegarei, calma, mas, de facto, a sensação que eu tinha até dos meus amigos é que era um processo kafkiano, porque não conseguiam, lá está, até pensava, eu sei que há o posto ali, mas o posto estava sempre avariado. E depois até não estava, mas não era fácil perceber qual era o custo. Portanto, tudo era um processo que dificultava a vida das pessoas, não é? E foi exatamente desse problema que nasceu, não é? Foi a base de entregar informação ao utilizador, simplificar essa parte de saber qual é que é o posto mais barato, qual é que ia ser o carregamento, o custo. A comunidade também ajuda, porque os utilizadores podem fazer comentários sobre aquele posto, tirar fotos, e tudo isso acrescenta ali uma quantidade de informação que nós depois trabalhamos e permitimos dar ao utilizador a informação de se vai funcionar, se não vai, e portanto, dá mais robustez à tomada de decisão do utilizador de escolher o posto de carregamento. Portanto, hoje em dia é mais fácil, nós somos um país em que efetivamente existe uma grande venda de veículos elétricos, por exemplo, se comparado com Espanha, nós temos muito mais venda em percentagem de veículos elétricos e as pessoas estão muito mais adeptas a adquirir um veículo elétrico em Portugal. Também o nosso território é muito mais pequeno, eu sei, mas, de qualquer das formas, há sempre mais tendência porque as pessoas conseguem confiar na rede que existe em Portugal. E como é que foi esse investimento inicial? Provavelmente, se calhar, não foi um investimento muito pesado, ou como é que foram esses primeiros tempos até dizer assim, ok, está aqui uma boa ideia e isto é mesmo uma empresa, vamos investir nisto. Como é que... Sim, porque há um caminho entre uma boa ideia e uma empresa, naturalmente, não é? Sim, inicialmente foi um hobby, portanto não teria um investimento inicial muito grande, mas após passar a ser efetivamente uma empresa, houve trabalho, nós fazíamos trabalho para outras como consultores e íamos conseguindo angariar algum dinheiro até que conseguimos ter investidores e a nossa ronda de investimento que nós tivemos na altura permitiu-nos continuar durante muito tempo. Depois, entretanto, entrou a Portugal Ventures e agora, por fim, fomos adquiridos em parte pela Repsol, o que nos
permite também solidificar a empresa, apesar de que nós já estamos há algum tempo em resultado positivo, porque nós acreditamos que a gestão tem que ser mesmo assim. Não acreditamos sempre em empresas que têm que estar a dar prejuízo, portanto, nós fizemos esse trabalho. Mas vocês andam depressa, não é? Estivemos a falar de 2018, não é? Sim, exatamente. 2018, criar. Estamos em 2024 e tem a Repsol como acionista de referência. Não está mal. Exatamente. Isso ainda por cima já dão dinheiro. Sim, senhores, meus parabéns. Que ao fim do dia convém que se dê dinheiro. Jochen, perguntar-lhe, dê-me alguns dados para termos uma dimensão do grupo. Vende para onde? Fatura quanto? Nós faturamos 160 milhões de euros e estamos espalhados em 24 países do mundo, mas os mercados-chaves é os Estados Unidos, foi onde eu arranquei, ainda é o nosso maior mercado. Hoje em dia estamos muito bem na Europa. Por acaso foi curioso, eu disse que fui para os Estados Unidos, comecei a empresa, montei tudo e fui bater as portas das adegas. E consegui no primeiro ano, só numa, não diz nada para ninguém, mas vendi 5 milhões de rolhas. E eram para aí, não sei, 30 adegas ou assim. Depois fui para a Austrália, fiz a mesma coisa. Depois, quando viemos para Portugal, montamos a fábrica e quando temos tudo isso feito, agora vamos atacar Portugal, Espanha, França, Itália. E já vinha com muita experiência de trás. Foi muito mais difícil penetrar na Europa do que naqueles. Demorou, olha, para meter o pé demorou para aí 4 anos. Foi uma luta. Só para ouvir. Também o nome também é infeliz. Coq Supply, um espanhol e um francês e um italiano. Que é aqui um americano que que vem-nos cá vender rolhas. Mas pronto, era o nome da empresa. Mas essas adegas, por exemplo, nos Estados Unidos, eles já tinham rolhas, não é? Qual era a vossa vantagem? Era mais barato? Era melhor? A nossa vantagem, nunca pelo preço. Eu nunca ligo por essa... Porque há sempre quem pode fazer mais barato amanhã. Isso eu já vi muitas desgraças. Uns aos outros e... Nós é acrescentar valor. E o que é que nós fizemos? Como eu tinha conhecimento da rolha, cá de Portugal, ter cá trabalhado 6 anos, e vendia aos importadores. Na altura ainda havia muita pouca transparência. O importador não levava ao cliente final, isto é um segredo. Hoje em dia isto... Se calhar desaparecia parte da rolha. Sim, não sei que... Mas eu achava da maneira como eles estavam a comprar e depois eles vendiam muitos outros produtos. Eu acho que eu consigo fazer melhor do que os importadores estão a fazer, mas escolhi muito bem o meu target de cliente, que eram adegas pequenas, mas de alta qualidade. Acho que essas adegas podiam ter um serviço e qualidade melhor do que estavam a ter. E foi nisso que eu apostei. Lá está. E aí a questão não seria o preço, seria mesmo dar um bom produto, não é? E tive a sorte, uma das primeiras portas que eu bati, foi nunca mais me esqueço, virou-se para mim, tens mais meia hora? Eu disse, eu tenho o dia inteiro. Eu disse, mas explica-me lá o que é que tu queres fazer, não sei o quê. Eu disse, olha, isso é o meu know-how, gostava de adegas pequenas, como também sou pequeno, e de alta qualidade. Eu disse, tens mais meia hora? Tenho. Então fez o meu plano de marketing. Pagou-me em 80 adegas, disse, olha, é estas que tu vais ter. Eu não fazia ideia para onde é que eu ia, não é? Então, ele fez o meu trabalho de casa, e eu, durante um ano, visitei só estas 80 adegas e que me facilitou, havia milhares de adegas já, facilitou-me a vida enormemente. E foi assim, às vezes acontecem assim. E nessas adegas tinha sempre que provar o vinho ou não? Ou era aquelas reuniões de trabalho, pá, não posso? Na altura, porque se está a apresentar a rolha, tem que provar o produto, digo eu. Por acaso não, nos barris é assim. É? Nas rolhas não. Nas rolhas é mais... Se for uma empresa pequena, envolve o enólogo, mas se for uma empresa já maior, é o controle de qualidade, a seleção das compras. Mas nas rolhas, a felicidade nessa altura oferecia-me muito vinho. Pois, acredito. Não, as pessoas eram muito generosas nessa época. E não deve ser uma época mal passada, de visitar 80 adegas. Como eu vendia as boas adegas, eu pedia sempre bom vinho. E depois tinha uma felicidade neste negócio que só mais tarde é que realizei. Quando eu viajo, vou para a Austrália, ou vou para os Estados Unidos, ou vou para a França, ou seja, vou sempre para zonas bonitas. Onde há vinho, normalmente as pessoas são genuínas. 90% das pessoas é boa gente. E come-se bem. Quer dizer, sempre onde eu viajo é um sítio agradável. Eu, às vezes, comando muito avião e vejo as pessoas do meu lado aqui para sítios, coitadinhos. Eles tinham essa sorte no nosso negócio de juntar o tipo de cliente agradável. Não é tudo um glamour, é muito, obviamente, claro.
há aqui muito trabalho e é muito competitivo e a exigência é enorme hoje em dia das adegas, dos enólogos, e a cortiça é um produto complicado porque a gente vende as unidades. Enquanto que o vinho, quando é feito, eles podem fazer, tem aqui 5 cascos, ou 6, ou o que for, e depois fazem uma mistura de vinho, depois é engarrafado e o produto é uniforme. Eles esperam a mesma performance de nós, quando tem um produto individual 1 a 1. E aí é que está o grande desafio, e é aí que temos investido muito dinheiro nessa área. Nós, nos últimos 10 anos, investimos cerca de 100 milhões de euros, só em Portugal 75 milhões, em investigação, e no mínimo 11 milhões nos últimos 10 anos. E é um produto, um bocado é curioso, tem 300 anos ou assim uma rolha, mas ainda há muito para melhorar. Mas e a matéria-prima a piorar, porque cada vez há menos e menos qualidade, infelizmente. E, portanto, isso também tem que ser compensado. Temos que ajudar a natureza, não é? Isso mesmo, temos que ajudar a natureza. Por isso é um desafio, é interessante, mas não é fácil. Não é fácil. Pedro, perguntar, indo ao ponto do que é um empreendedor, não é? O que é que o empreendedor tem de diferente dos outros, ou o que é que lhe passa pela cabeça? Ou, às vezes, pode ser só uma coincidência, não sei. Nós tendemos a criar um romance à volta da figura do empreendedor e cada vez mais. Mas o que é que o distingue dos outros e que características é que tem que ter para não se arrepender nos primeiros tempos e aos primeiros obstáculos? E eu acho que na vida do empreendedor nós arrependemos muitas vezes de ter escolhido essa via. Quando vemos, principalmente eu quando comecei, tinha 20 anos, via os meus amigos a ter uma vida social e não tinha vida social nenhuma, foi só a trabalhar e investir o meu tempo na empresa. Portanto, houve momentos, é claro, onde uma pessoa se arrepende. Uma vez eu li alguém que estava a definir um empreendedor como alguém que se atira de uma falésia e que constrói um avião enquanto está a cair. E acho que é um bocado isso, porque no momento onde nós começamos, nós não sabemos exatamente para o que vamos. Só que depois estamos a cair, temos que encontrar uma solução. Tem que se virar. Portanto, eu acho que a capacidade em resolver soluções e a resiliência também. E eu aqui, na minha história pessoal, o facto de sermos 3 irmãos ajudou bastante também. Pois, isso é importante, não é? Há diferentes ritmos de vida, há diferentes momentos e nem sempre estamos em... E não havia um que se calhar dizia assim, vamos parar com isto, que isto não vai... E outra puxar não, mais... Se calhar pensava nisso, mas tinha vergonha da opinião dos outros e de parecer mais fraca, então não o dizia, guardava para si, mas que sentimos várias vezes. Sim, ainda por cima, lá está, é verdade que à nossa volta estávamos... Em 2004, a economia digital era uma coisa ainda embrionária, se calhar, em Portugal. E, portanto, é verdade que muita gente dizia não querem encontrar um verdadeiro trabalho, porque isso das internets é um hobby, parecia uma brincadeira, um hobby. Eu lembro da primeira vez que fomos buscar um carro assim um bocadinho mais vistoso, aí passamos a receber currículos da nossa família para pôr os filhos, os sobrinhos. Aí é que eles perceberam, se calhar, afinal era uma coisa a sério. Mas portanto, eu diria que acho que há muito romance à volta do empreendedor, não é? Porque olhamos muitas vezes para aqueles que são mais expostos e que falam mais sobre isso, mas eu não sei se existe claramente um ADN próprio que distingue. Houve uma oportunidade, houve uma vontade de fazer alguma coisa diferente e também, de uma certa forma, em investir e trazer qualidade de vida para Portugal de alguma coisa que nós estávamos em França. E, portanto, havia também essa vontade um pouco, que era aquela dos nossos pais de um dia voltar a Portugal, mas sabendo que era difícil manter o mesmo nível de vida comparado com o que nós tínhamos em França, mas depois as coisas foram correndo e lá está. Penso que depois as coisas começam a acontecer e queremos sempre mais, e depois há esse desafio mútuo também entre acionistas. O Johan estava a dizer que a empresa tem 43 anos, nasceu no mesmo ano do que eu. Acho impressionante manter essa vontade e de continuar a empreender. E acho que é preciso muita resiliência, porque nós lidamos com pessoas, a empresa é, antes de mais, são pessoas, e são desafios permanentes. Eu lembro quando a empresa tinha cerca de 90 pessoas, que tínhamos achado que se bastava um dos nossos colaboradores ter um problema por ano, nós tínhamos 2 problemas por semana para resolver. E então é preciso ter muita resiliência e gosto pelas pessoas, para poder continuar a avançar e fazer desenvolver as empresas ao fim de 10, 20. Nós, no próximo ano, vamos ter uma empresa madura, acabei de saber isso agora, não sabia.
já somos adultos há algum tempo, vamos passar a ser maduros, mas eu sou muito admirativo mesmo de empresas como a empresa do Johan e do empreendedor como o Johan pode ser, porque acho que é preciso muita resiliência para conseguir, ainda tantos anos, quando muito provavelmente já podia ter decidido ter uma vida bem melhor e mais descansada. Vendido e fazer outra coisa Sim. qualquer? Vender a Repsol. Vender a Repsol, se eles... E ele... O Rafael tem uns contactos, depois a gente vê isso. Se eles estão interessados em barris, eles usam barris, mas é para outra coisa, não são destes. Eu acho que vou mandar um currículo para viajar para barrinhos. Eu ia juntar aqui uma coisa, porque eu usei muito, não aceitar um não. Para mim foi uma coisa que parecia impossível, para mim a palavra não existe. E acho que temos que ter isso muito claro na nossa cabeça. Mas no sentido em que pediam-lhe alguma coisa e não sabia bem... Não, ou um obstáculo muito grande, Okay. epá, eu não vou... Não, epá, isso não existe. Isto há soluções. Há de haver maneira, não é? Há soluções. E há soluções para tudo. Eu digo que só há duas coisas na vida que não há soluções. É morte e impostos. Pois. O Esse resto aí... há soluções. Oh, Ravel, a mesma questão, características e o que é que distingue... o que é que distingue alguém que... Eu dou o meu exemplo. Eu sempre fui trabalhador por conta de outra. E acho que serei, pela simples razão que eu quero dormir descansado, não quero chatices, não quero pensar que tenho pessoas a meu cargo e contas para pagar e depois o fisco e depois... Portanto, eu não nasci para isso. Não é? Mas há pessoas que têm essas características. Mas o que é que distingue? O que é que leva uma pessoa a criar e a arriscar, não é? Sim, Porque há caminhos mais fáceis, diria eu. Mais simples. Os caminhos mais fáceis, isso depende, tudo depende na vida, não é? Mas o Pedro deu aqui uma resposta muito boa, porque ele falou muito da resiliência e eu concordo. A resiliência é fundamental porque nós vamos encontrar sempre muitos obstáculos que vamos ter que os ultrapassar, e a resiliência de não baixar a cabeça e continuar a lutar. O caminho da MIO não foi 100% fácil, não é um mar de rosas, foi muito difícil para nós. Nós passámos a crise do Covid, a crise energética por causa do corte de gás. Portanto, nós tivemos bastantes dificuldades que tivemos que lidar e muitas vezes tivemos que conseguir ter resiliência para conseguir ultrapassar essas dificuldades. E também tivemos que ser muito adaptáveis, ou seja, conseguir adaptar a todas as mudanças que existem, quer seja no mercado, quer seja os nossos clientes, quer seja os colaboradores também, porque os colaboradores efetivamente são uma parte importante da empresa e que se viermos como empreendedores do passado, eu antes de fazer a minha já tinha feito diversas tentativas, diversas coisas. O bichinho estava aí. Sim, porque eu comecei a programar aos 14 anos e eu tentei muita coisa. Só que havia uma parte que eu não tinha, que era a parte de liderança com as pessoas. Liderança, talvez, mas a parte de lidar com a pessoa certo. em si, ter uma equipa muito grande. Aí foi uma grande aprendizagem na minha. Portanto, o empreendedor nem sempre vai ter que saber tudo. Claro. Mas se ele for adaptado, ou seja, se ele conseguir ter adaptabilidade, ele consegue chegar a outros caminhos e criar uma empresa e uma equipa sólida. Mas a resiliência foi algo que também a mim me marcou. Que é a característica que todos apontaram. E também, neste caso, estava a dizer, a humildade, não é? É muito importante perceber que eu posso saber muito de uma coisa e ter uma grande ideia, mas eu não sei tudo, não é? Não sou necessariamente bom a gerir pessoas, nem... Exatamente, e escolher... Nós precisamos ter sempre pessoas muito inteligentes ao nosso lado. Nós não podemos... Nós não sabemos tudo. Mas quando nós escolhemos as pessoas certas para estar ao nosso lado, mesmo as nossas primeiras contratações numa startup são fundamentais. Ter pessoas que conseguem efetivamente ajudar-nos a ultrapassar todos os problemas, a chegar mais longe. Portanto, toda a equipa que se constrói, desde as primeiras contratações, pessoas inteligentes, tudo é fundamental. O caminho não se faz sozinho, o caminho faz-se em equipa e, portanto... Quanto mais estivermos bem rodeados, melhor. Sim. Bom, meus caros, o nosso tempo está a acabar ao fim, mas não vamos terminar tenho aqui uma pequena surpresa, que eu estive aqui a fazer questões, nomeadamente ao Johan, mas eu já sabia isso tudo, que eu estava a perguntar, já sabia isso tudo. Porque o Johan foi capa da Exame em 2006. E, portanto, eu fui ler exatamente para isso e, portanto, queria mostrar essa surpresa, se faz favor, que é a capa do Johan, em 2006. Com mais cabelo.
E oferecer-lhe aqui uma lembrança, pode tirar isso. Não sei se já tem ou não, mas queria oferecer-lhe. Minha mãe dizia que o mal que eu tenho duas mãos esquerdas, para não porem nada nas minhas mãos, que eu estrago tudo. Pode tirar. Vou ver se não estraga. É uma lembrança com a sua capa, provavelmente pode ter um exemplar lá em casa, mas achei como finalmente ia estar consigo, porque eu já tinha ouvido falar muito do Yoshi, Muito mas obrigado. nunca tinha estado com ele. Agradeço-lhe imenso. Fica aqui a nossa homenagem. E com esta homenagem, agradecer também a sua simpatia. E a Exame tem 35 anos praticamente e é feito de estar com muitas pessoas e contar muitas histórias. E achei que este era um bom exemplo para trazer aqui. Muito obrigado. Meus caros, obrigado. Faça o favor.